Olá, meu nome é Gustavo Macedo, sou professor de Relações Internacionais da FMU e eu vou falar com vocês rapidinho sobre migração e refúgio. Migração e refúgio aqui é um tema que ainda nos preocupa, porque embora ele tenha saído um pouco da pauta da mídia no ano de 2020, ele certamente irá retornar e talvez por outros motivos. Migração e refúgio é apenas um fenômeno cujas causas podem variar muito. Quando a gente fala de migração, a gente está falando daquela migração por busca de trabalho, por turismo, por estudo, uma migração muitas vezes por opção. Mas existe um outro tipo de mobilidade humana, que é a mobilidade forçada, que a gente pode chamar também de refúgio. Os refugiados são pessoas que foram expulsas de suas casas e de seus países. Pessoas que precisaram fugir para salvar suas famílias e suas vidas. São muitas as razões que levam uma pessoa a fugir, abandonar, deixar para trás a sua história e a sua terra natal. Comumente a gente fala de conflitos armados, guerras, mas a gente também pode falar de outros fatores que estão aumentando nos últimos anos. Dentre eles, crises econômicas e mudanças climáticas, que deu origem a uma nova categoria chamada refugiado climático. A questão número 4 do ENAD de 2018 sobre migração e refúgio, ela trata especificamente sobre refugiados de conflitos armados. O caso aí são os sírios. Se vocês olharem o mapa, vocês verão que o gráfico está dividido em duas cores. Países europeus que receberam solicitação de refúgio e países do norte, da África e do Oriente Médio que acabaram acolhendo também seus vizinhos sírios. Vamos dar uma olhada nas questões A e B dessa pergunta. Questão A. Apresente dois fatores que explicam por que países vizinhos à Síria têm absorvido a maior parte do fluxo migratório de sírios. Aqui é importante lembrar uma informação que costuma ser esquecida, que a maior parte de migrantes e refugiados é absorvida por países em desenvolvimento ou países do terceiro mundo. Não é nos Estados Unidos e na Europa que se concentra o maior número. Isso é muito importante quando você vai discutir, por exemplo, o peso da distribuição de responsabilidades da comunidade internacional. Em fóruns multilaterais, é comum ouvirmos representantes desses países mais ricos reclamando do imenso número de refugiados que eles precisam acolher. Mas, na verdade, quem mais acolhe refugiados no mundo inteiro são países do terceiro mundo. Então, quando você olha para esse mapa, a primeira explicação por que refugiados sírios estão sendo absorvidos por países vizinhos é óbvio, porque são os primeiros países para os quais eles acabam atravessando a fronteira. Refugiado costuma ser uma pessoa que se encontra numa situação muito precária, inclusive econômica. Dificilmente essas pessoas teriam condições de pagar passagens aéreas ou outra forma mais confortável, rápida e segura de mobilidade. Muitas das pessoas fazem essa viagem a pé. Levam dias, semanas, levam meses para tentar chegar até o país de destino. Por isso, é normal que a maioria dessas pessoas acabem sendo acolhidas por países vizinhos, ou seja, basta atravessar a fronteira. Por outro lado, também tem a questão cultural. Esses países, no caso dos sírios, são países que compartilham a mesma cultura, de modo geral, árabe. Portanto, os sírios encontram ali, naquela região, famílias, uma facilidade maior de língua, de trabalho, de socialização, e, portanto, eles se sentem um pouco menos deslocados, o que é bastante diferente se ele é inserido num país que fala uma língua completamente diferente da sua, que tem um costume completamente diferente do seu, e que, em caso de xenofobia, vai tentar expulsá-lo ou tratá-lo muito mal. A questão B diz o seguinte: analise dois fatores que explicam as ações da União Europeia diante dos fluxos de pessoas provenientes do conflito sírio. Aqui é interessante, na hora de responder, você levantar a bola de um ponto positivo e um ponto mais crítico. Por um lado, um ponto positivo, a Europa possui uma Constituição de Direitos Humanos bastante avançada para os padrões internacionais e ela garante aos refugiados que peçam, que entrem com esse pedido,
condições mínimas de sobrevivência. A bolsa, auxílio emergencial, auxílio por parte do Estado, de inserção no mercado de trabalho, treinamento, casa, moradia, bilhete de transporte. Então, esse é um ponto positivo, dado o histórico de tratamento que a Europa vinha dando ao longo de décadas em relação a refugiados, inclusive depois de ter sofrido com seus próprios refugiados durante a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, um lado um pouco mais crítico, a Europa também é um pouco responsável por essa situação de instabilidade, seja porque a Europa era metrópole de colônias nessa mesma região do mundo, e no processo de abandonar essas colônias durante o século XX, ela, às vezes até propositalmente, causou um desequilíbrio político entre essas sociedades, dando até hoje origem aos conflitos armados que nós conhecemos. Do mesmo modo, a Europa participou, e com frequência participa, de intervenções armadas nessa mesma região. Você pode se lembrar, por exemplo, da atuação de países europeus na Líbia, no Iraque, no Afeganistão. Na Síria não é muito diferente, porque existe ali dentro da Síria uma série de interesses estratégicos e econômicos por parte de países da União Europeia, inclusive para levar à instabilidade do regime político sírio, tendo em vista que para alguns seria muito interessante que houvesse uma mudança de lideranças por uma liderança que fosse mais afeita aos negócios com a União Europeia. Portanto, ao falar sobre a posição da União Europeia diante dessas questões, é preciso levar, por um lado, o histórico jurídico positivo de acolhimento e, por outro, um pouco da responsabilidade contextual e histórica da Europa para essa situação no mundo inteiro. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês. Um bom estudo e boas provas.